Antes de começar esse vídeo, eu vou falar sobre algo que muitos de vocês já devem ter experimentado. Basicamente, eu quero falar sobre aqueles navegadores que ficam monopolizando os recursos do seu PC. Mas adivinhem só, eu tenho a solução perfeita para isso. A solução é usar o navegador Opera GX. Ele tem o recurso de GX Control. Com ele, você pode melhorar o desempenho do seu PC enquanto joga, tudo isso mantendo várias abas abertas. E aqui está uma comparação aí do Opera GX e o Google Chrome no gerenciador de tarefas. Olhem só, com o GX Control ativado, podemos limitar a quantidade de CPU e RAM que o navegador usa. Dessa forma, você pode jogar sem atrasos e ao mesmo tempo manter todas as suas abas abertas sem prejudicar o desempenho. Incrível, não é? Mas não para por aí. Sabe o que mais o Opera GX oferece? Uma tonelada de personalização com os mods GX. Vamos conferir aqui. Com os mods GX, você pode transformar completamente a aparência e experiência do seu navegador. Basicamente, você pode adicionar música ao abrir e fechar uma nova guia. Você pode pôr música de fundo no seu navegador, pode alterar o som da escrita no seu teclado, mudar o papel de parede, o tema de cores, e eu também não posso esquecer que você pode mudar até mesmo o plano de fundo do Discord na barra lateral. Tudo isso e muito mais na seção GX Mods. Agora vamos falar do canto GX, o lugar perfeito para todos os amantes de jogos. Aqui você encontra todos os jogos que estão gratuitos no momento, sem nem mesmo precisar se esforçar. Você encontra as melhores ofertas, os últimos lançamentos e as últimas notícias do mundo dos games. Além disso, você pode alternar facilmente entre plataformas e conferir o calendário de lançamentos. E o canto GX é bem simples, é como ter tudo sobre jogos em um só lugar. E tem mais uma coisa que vai facilitar muito a vida de vocês, que no caso é a ferramenta de importação rápida, que te permite trazer o seu histórico e favoritos de outros navegadores para o Opera GX. E sinceramente, você tá esperando o que para baixar esse navegador? Ele é completamente de graça e para facilitar a vida de vocês, o link está na descrição desse vídeo. Clica, vai, baixa. Essa história segue a vida de um garoto que é uma lenda, mas ele não tem nenhuma noção disso. Esse vídeo é uma parte 2, e ele começa a partir do momento em que o nosso protagonista havia acabado de ser salvo pelo servo da Tosaka-in. E após o cara ser salvo, a cena corta para o servo da classe assassino iniciando um combate insano enfrentando a Saber. Do outro lado da tela, vemos o arqueiro revelando que essa bruxa é uma espécie de servo, e de acordo com o arqueiro, ela quebrou as regras dessa guerra, se livrando do seu próprio mestre e usando a mana recolhida das pessoas dessa cidade nesse templo para invocar o seu servo da classe assassino. Dentro do templo, o arqueiro inicia uma batalha insana contra essa feiticeira que obviamente se mostra muito mais poderosa com sua magia. No meio da batalha, essa feiticeira prende o arqueiro em um campo mágico que o deixa imóvel. Porém, o arqueiro a surpreende puxando duas espadas e desferindo um ataque direto na sua inimiga. E logo em seguida, ele utiliza o seu fantasma nobre para atirar uma flecha bastante poderosa. Sem opções, a bruxa acaba recebendo esse golpe em cheio e obviamente ela fica gravemente ferida. E ao invés de eliminar a bruxa, o arqueiro abriu a boca e disse que ele só recebeu a ordem de salvar o Shirou e evitar combates desnecessários. Ao ouvir isso, a feiticeira tenta propor uma aliança entre eles, mas o Shirou nega, pois ele nunca iria se misturar com uma pessoa que se aproveita de inocentes para ficar mais forte. No fim, a maguinha se retira do local e depois disso, o arqueiro explica para o Shirou que ele a deixou ir embora, pois ele deseja que ela continue com seu plano de sugar a energia e se torne cada vez mais forte. Assim, ela vai conseguir reunir forças para eliminar o Berserker. E segundo o arqueiro, ele vai lidar com a bruxa e o seu servo assassino logo depois que isso acontecer. Ao ouvir isso, o Shirou fica bolado com o arqueiro e já tenta impedir o plano dele indo atrás da feiticeira. Daí, quando o Shirou dá as suas costas, o arqueiro puxa uma espada e o ataca. Dessa maneira, ele impede o nosso protagonista de desperdiçar sua vida indo atrás da mulher. No meio dessa confusão, o Shirou cai a escada e acaba indo parar na entrada do templo. Nesse momento, a Saber, que estava bem perto, corre para socorrer o Shirou, que já estava bastante ferido. Nesse momento, o servo da classe assassino, que é um samurai, reconhece a bravura e a lealdade da Saber com seu mestre e diz que irá esperar uma outra oportunidade para enfrentar e receber toda a atenção e poder dela em uma batalha até a morte. E do nada, o arqueiro tenta atacar o assassino. Daí, enquanto os dois estavam lutando nas escadarias do templo, a Saber aproveita a oportunidade para fugir com o Shirou desse lugar. No dia seguinte, pela manhã, o Shirou acorda e se sente melhor. E por incrível que pareça, os ferimentos dele já estão curados. Logo cedo, antes de ir para a escola, o rapaz inicia o seu treinamento com a Saber. Por conta do treino, ele chega atrasado e na hora do intervalo, a Rin fica esperando inquieta pelo Shirou na porta da sala. Juntos, os dois vão até o terraço da escola. E enquanto almoçavam, a Rin pede desculpas pelo que o seu servo fez na noite passada. Após pedir desculpas, a Rin disse que usou um selo de comando no seu servo para que ele nunca mais ataque o Shirou enquanto eles forem aliados. Dito isso, a Rin revela já saber que o Shinji é um mestre, porém ele não representa perigo para ela, pois ela sabe que ele é um fracote no uso da magia. Além disso, a Rin diz que o Shinji tentou formar uma aliança com ela na escola, mas ela o negou dizendo que já tinha fechado a parceria com o Shirou. No fim, a Rin explica que eles devem se preocupar com um outro mestre que está na escola. Do nada, os dois escutam um barulho estrondoso, e o que aconteceu foi que o Shinji acabou de levantar uma barreira mais forte e completa do que nunca. Ao ouvirem um som, os dois correm imediatamente para ver o que aconteceu, e na sala de aula, eles se deparam com todos os alunos desmaiados. Vendo essa cena,
cena, o Shirou fica furioso com o Shinji. Nesse momento, aquela serva mística faz vários espectros brotarem em forma de esqueletos no corredor da escola. E quando a Rin estava sendo atacada por eles, o Shirou brota com seu famoso bastão fortalecido com sua magia. Nesse momento ele salva a garota, mas logo em seguida os dois são cercados por mais monstros. Sem escolhas, o Shirou gasta um selo de comando e invoca a Saber, que já chega destruindo os esqueletos e os salvando dessa situação. Após ela brotar, o Shirou pede para ela cuidar do servo naquele andar, enquanto ele e a Rin vão atrás de destruir essa barreira que o Shinji levantou. Enquanto as duas servas travam uma luta no corredor, o Shirou tenta ir até o laboratório de química, pois o Shinji está lá. Quando eles finalmente o encontram, a Rin acerta o Shinji com um belo chute, e logo em seguida coloca o garoto contra a parede e o obriga a desativar essa barreira em volta da escola. Porém, por algum motivo, o Shinji parece estar em um estado de choque, com medo de algo. Quando o Shirou entra na sala, ele vê que a serva do Shinji por algum motivo já foi morta por um outro servo que estava na escola. Ao ver isso, a Rin diz para o Shinji dizer quem é esse outro servo. Porém, o Shinji estava louco demais para conseguir responder algo. Eu só sei que o cara saiu correndo dizendo que o Shirou e a Rin seriam os próximos a serem mortos. Um tempo depois disso, todos os alunos da escola foram levados para um hospital e felizmente nenhum deles morreu. Ninguém assinou um contrato com o Vasco. Depois desse evento, a Rin passou a acreditar ainda mais que esse mestre oculto também é um aluno dessa escola. Então, ao invés de assustá-lo de uma vez por todas, ela na verdade quer manter esse inimigo por perto, para assim descobrir quem é o filho da mãe. Um tempo depois, durante a noite, vemos o Shinji desesperado indo até a igreja para solicitar a sua saída da guerra pelo cálice sagrado, pois ele perdeu seu servo. Em resposta, o padre o convence a continuar na guerra e até mesmo o oferece um novo servo. No outro dia, vemos que todos os alunos puderam voltar para a escola normalmente, e em uma conversa privada com o Shirou, a Rin diz que o tal do Issei pode ser o mestre daquela feiticeira, e ela só bota fé nisso, pois o Issei é um aluno transferido da escola do Templo dos Monges, que no caso é o local onde a feiticeira está. Ao ouvir isso, o Shirou se nega a acreditar, pois ele não consegue imaginar o seu amigo fazendo tantas coisas horríveis. Porém, a Rin diz que o Issei pode muito bem estar sendo usado pela feiticeira. No fim desse papo, o Shirou promete investigar o seu amigo e descobrir se ele é ou não um mestre. Dito isso, o Shirou vai até a sala do Grêmio e obriga o Issei a tirar sua roupa. Tudo isso na broderagem para ver se o seu parceiro tinha algum selo de comando que os mestres têm. Na hora da saída, o Shirou procura pela Rin na escola, mas a garota já tinha ido embora para casa. Daí, no caminho de volta para casa, o Shirou vê a Rin atrás de um poste e chegando perto da garota, ela o puxa pelo braço, o leva até um beco e revela estar espionando um cara de cabelo loiro. O cara estava um tempão em frente à casa da Sakura e agora ele simplesmente resolveu ir embora sem levantar mais suspeitas. Depois que o cara foi, o Shirou afirmou para a Rin que o seu amigo Issei é inocente. O cara é o protagonista de High School DxD. Tem nada a ver com servo nessas paradas não. No dia seguinte, na escola, o Shirou presencia o Issei e seu professor conversando sobre um certo assunto pessoal. Então, na hora do almoço, o nosso protagonista pergunta para o seu amigo se ele e o professor Kuzuki são tão próximos assim. O Issei responde dizendo que esse professor é como um verdadeiro irmão para ele, pois antes os dois moravam juntos, debaixo do mesmo teto, no Templo dos Monges. Nesse momento, a Rin escuta tudo e já pede para o Issei dar a ela mais informações sobre o professor Kuzuki. Então, o Issei diz que não sabe muito sobre o cara, pois atualmente ele está morando em um canto separado do templo com a sua futura esposa. Depois de ouvir isso, a Rin chega à conclusão de que o professor Kuzuki é o tal do mestre oculto na escola, e a tal da noiva dele provavelmente é a feiticeira. Durante a noite, a Rin e o Shirou, acompanhados da Saber, vão até a única estrada que existe até o Templo dos Monges. Lá eles ficam esperando, pois uma hora ou outra o professor iria passar por esse local. Quando eles finalmente veem o professor andando pela estrada sozinho, a Rin lança um tiro mágico no Kuzuki. O cara recebe o tiro e cai no chão, porém ele demonstra ter sangue de carioca, pois de alguma maneira ele não morreu. Após se levantar com a ajuda da sua esposa, que no caso é aquela feiticeira, todos os nossos personagens principais confirmam que eles são mestre e servo. Porém, esse professor não está sendo controlado pela feiticeira, e a única coisa que esse cara não sabia é que essa feiticeira está drenando a mana das pessoas inocentes por puro benefício próprio. Porém, o professor Kuzuki não está nem aí para as escolhas que a feiticeira toma. Após o cara falar isso, a Rin, que ainda estava escondida, bota a cara no campo de batalha e tenta atacar a feiticeira. Nesse momento, a Saber corre em direção do professor para eliminá-lo e acabar com isso. Porém, mesmo sendo apenas um professor, o tal do Kuzuki é habilidoso ao ponto de conseguir parar a espada da Saber entre o seu joelho e suas mãos. Depois disso, a batalha entre o professor e a Saber se intensifica e, por incrível que pareça, o Kuzuki consegue acertar um golpe que quase coloca a Saber para mimir. Vendo a Saber dando mole, a feiticeira diz que irá terminar de matar a Saber e pede para que o seu mestre cuide do Shirou e da Rin. Então, o professor, que prega a igualdade entre homens e mulheres, vai para cima da Rin sem dó nem piedade, e quando tudo pareceu estar perdido para ela e para o Shirou, o nosso protagonista percebe a sua fraqueza e, para derrotar o seu professor, ele sabe que precisa de uma arma forte e à altura do cara. Então, utilizando sua magia, o Shirou materializa suas espadas poderosíssimas para a batalha e dessa maneira ele consegue lutar de igual para igual com o professor. Vendo essa reviravolta na batalha, a feiticeira acaba pegando seu mestre
mestre fugindo da batalha. Do outro lado da tela, vemos o Shinji se encontrando no esgoto com um cara loiro que estava em frente à sua casa no outro dia. Esse cara loiro revela ser um novo servo do Shinji e promete ajudá-lo a se vingar do Shirou, mas ele só vai fazer isso depois que ele terminar de resolver alguns assuntos pendentes. No dia seguinte, vemos o Shirou e a Saber descansando para recuperar suas energias. Mais tarde na escola, vemos a professora dizendo para todos que o professor Kuzuki está doente e por conta disso, ele vai ficar alguns dias sem dar aulas. E durante o seu dia a dia, o Shirou começa a sentir os efeitos colaterais de ter forçado seu corpo até o limite só para conseguir projetar umas espadas. Um tempo depois, já em sua casa, o Shirou recebe uma visita da Rin, e ela só foi até a casa dele, pois o Shirou nem mesmo falou com ela na escola. Então, durante um jantar, os três começam a discutir algumas estratégias para eles enfrentarem a feiticeira no Templo dos Monges. Para derrotá-la, bastava apenas a Rin usar o seu servo, mas por algum motivo, ela estava evitando o invocar. No fim, para melhorar a comunicação entre todos eles, a Rin decide morar na casa do Shirou até que a parceria deles se esgote. Um tempo depois, a professora chega em casa e mais uma vez, o Shirou é obrigado a inventar uma desculpinha para mais uma garota vir morar na casa dele. E mais uma vez, a prof, meio irmão do Shirou, fica furiosa e diz que ele está tentando montar um harem. Antes de dormir, o Shirou e a Rin conversam um pouco e agora a garota está achando o nosso protagonista mais interessante. Durante essa conversa, a Rin revela ter se divertido bastante desde que ela o conheceu. E como o Shirou não correspondeu a Rin da mesma maneira, a garota decide logo dormir no quarto de hóspedes da casa. Um tempo depois, o arqueiro apareceu no armazém onde o Shirou estava treinando. E basicamente, o servo da Rin sabe uma maneira de lidar com as recaídas e tonturas que o Shirou vem sentindo em seu corpo por ter atingido os limites do seu corpo naquela batalha anterior. Ele só sabe como lidar com isso, pois antigamente ele já passou por algo meio parecido, sabe? Como se eles fossem a mesma pessoa, não dando spoiler aqui nem nada. Para ajudar o Shirou, o arqueiro fez alguns ajustes nas costas dele usando magia. E logo em seguida, o arqueiro colocou os circuitos mágicos do Shirou de volta em seus devidos lugares. E após fazer esse tratamento no corpo do Shirou, o arqueiro diz que em 3 dias, o nosso protagonista deve estar completamente bom para lutar. Não só isso, mas a partir de agora, o nosso protagonista iria estar muito mais poderoso do que antes. E agora, o seu corpo iria suportar toda a pressão de boas. No dia seguinte, o Shirou acorda cedo como de costume, mas ele acaba acordando a pobre da Rin que só queria dormir mais um pouco. Daí, enquanto os dois tomavam aquele café da manhã no grau, a Saber pergunta se o Shirou está melhor e ele diz que está pronto para morrer lutando. Após ele falar isso, a Rin pede para ele se arrumar, pois eles vão juntos até uma cidade vizinha. Prontos, todos acabam indo juntos nesse passeio e a Saber só foi para evitar que o Shirou gaste mais um selo de comando invocando ela novamente. Durante esse encontro, que mais parece um passeio, o trio se diverte bastante visitando lojas, restaurantes e até mesmo praticam esporte. Na hora do almoço, a Rin preparou um piquenique para todos comerem enquanto conversavam sobre a vida. Feliz com esse passeio, o Shirou agradece a Rin por planejar tudo e diz estar gostando do fato dela estar passando alguns dias na casa dele. No fim do passeio, todos entram num ônibus e começam a ir embora. Daí, enquanto eles passavam por uma ponte, a Saber percebe algo estranho acontecendo e alerta o Shirou. Nesse momento, eles veem que por algum motivo o ônibus está sem motorista. Do nada, a ponte se quebra e o ônibus cai no meio do rio. E foi só nesse momento que os três perceberam que eles, na verdade, estavam em uma realidade criada pela feiticeira. Para piorar tudo, a feiticeira aparece em frente a eles, com a prof meia-irmã do Shirou sendo feita de refém. E segundo a inimiga, ela irá libertar sua refém se o Shirou der a ela os seus circuitos mágicos e a Saber de brinde. E quando o Shirou demonstra não querer se unir a ela, a feiticeira diz para ele fazer logo o que ela quer, senão ela irá matar a sua prof. Sem saída, o Shirou acaba aceitando abdicar de tudo que ele tem para lutar em troca de uma vida. Daí, quando a feiticeira estava se aproximando do braço do Shirou, a Saber reage ameliante e consegue libertar a refém. Nesse momento, o Shirou usa toda a sua sabedoria gritando para a Saber parar de arriscar sua vida. Essa ordem faz um selo de comando se ativar, e a feiticeira aproveita a oportunidade para atacar a Saber sem dó nem piedade. Logo em seguida, a feiticeira ativou um poder do seu fantasma nobre, que consiste em transferir os selos de comando de um mestre para ela. Graças a esse poder, a feiticeira se torna a mestra da Saber, e a primeira ordem que ela deu para a Saber foi a de matar a Rin. E novamente, em um surto de inteligência, o Shirou entra na frente da Rin para proteger a garota. Então, com lágrimas em seus olhos, a Saber diz para o Shirou fugir desse local junto com a Rin e a sua prof. Mas a bruxa não concorda com isso e tenta impedir a fuga do trio. Nesse momento, o arqueiro aparece nessa dimensão que a feiticeira criou e começa a arremessar suas flechas contra ela. E depois que ele abre um buraco na barreira da feiticeira para que a Rin e o Shirou escapassem, a inimiga acaba recuando, levando consigo a Saber. Um tempo depois, vemos que agora o Shirou não é mais o mestre da Saber, e por isso ele irá precisar de alguns dias para se recuperar. Perto dali estava a prof dormindo sob um feitiço de sono que a feiticeira lançou sobre ela. Um tempo depois, no Templo dos Monges, vemos a feiticeira ordenando seu servo da classe assassino a ficar vigiando a entrada com todas as suas forças. Resumindo, ela não quer ninguém entrando no templo. Porém, o servo dela tenta negar as ordens da sua atual mestra. Em resposta a isso, a feiticeira ataca o cara e quase o mata. No fim, ela diz que na próxima vez ela irá matá-lo caso ele não obedeça. Depois disso, a feiticeira vai até a igreja para tentar
tentar proclamar o seu prêmio, pois segundo ela, essa guerra já está ganha. Em resposta, o padre diz que o cálice só vai brotar quando houver somente um único servo vivo. Ao ouvir isso, a mulher inicia uma luta contra o padre, porém esse padre é sinistro ao ponto de conseguir descer o cacete nos monstros que a feiticeira invocou. Enquanto isso, do outro lado da tela, vemos o Shirou se encontrando com a Rin em cima de um prédio. Lá, a garota ordena que o Shirou se afaste da guerra do cálice sagrado, pois agora ele é apenas um civil. Logo, a única opção que ele tem é ir buscar abrigo na igreja. Caso contrário, ele pode acabar indo de Vasco, igual ele quase foi no início da história. Dito isso, a Rin já pula do prédio e o seu servo a pega no colo. Já o Shirou ficou lá, maior triste. Porém, como ele é o protagonista dessa história, eu digo para vocês que na próxima parte desse vídeo, vocês vão ver ele dando a volta por cima e arregaçando todo mundo. O título desse vídeo não é clickbait, ele é pura realidade.